Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio mais uma vez está no ar para você. Veja os destaques de hoje. Ministério da Agricultura e Abastecimento anuncia pacote de medidas para as cooperativas brasileiras. Lideranças catarinenses discutem a importância da aprovação da reforma da Previdência. Conheça uma forrageira que foi criada em Santa Catarina, a Missioneira Gigante. Dia de Cooperar leva o espírito cooperativista às comunidades urbanas. O sistema cooperativista é o mais justo, é aquilo que mais reverte para a sua comunidade. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O Ministério da Agricultura anunciou um pacote de medidas que vai beneficiar cooperativas brasileiras. É o programa Brasil Mais Cooperativo. E quem nos dá mais detalhes sobre este assunto é o próprio secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanck. Vamos acompanhar. Bom, hoje é um dia importante para o setor cooperativista brasileiro, quando o Ministério da Agricultura assina um pacote de medidas de apoio ao setor cooperativo agropecuário. Nós estamos assinando a portaria do Programa Brasil Mais Cooperativo. Ele é um programa de apoio ao setor cooperativo, onde existem inúmeras atividades dentro desse programa, como a intercooperação, que nós queremos levar as boas práticas cooperativas a cooperativas que não têm tão boas práticas para equilibrar o desenvolvimento desse setor em todo o país. Então queremos levar cooperativas do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, para trocar experiências com as cooperativas do Norte e do Nordeste. Assim como o programa de acesso ao mercado nacional e internacional, a capacitações técnicas, um programa bastante robusto com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras para que a gente possa alavancar ainda mais esse setor econômico tão importante no desenvolvimento do Brasil. Nós também estamos fazendo uma readequação nas declarações de aptidão ao Programa Nacional da Agricultura Familiar das cooperativas que têm a DAP jurídica, né? Então, transformando os 60% hoje exigidos em majoritariamente formada por agricultores familiares. Isso é mais ou menos 50% mais um dos associados das cooperativas singulares, quanto das cooperativas centrais, que deverão ter 50% mais um dos associados das singulares de agricultores familiares para poderem emitir a DAP jurídica. E também estamos mandando um decreto para a Casa Civil inserindo as cooperativas proporcionalmente ao número de agricultores familiares participantes delas para participar do programa do selo Biocombustível Social. A reforma da Previdência e a retomada do crescimento foram temas do seminário promovido pelo Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, COFEM, e entidades do setor de comunicação do Estado. O encontro foi realizado na sede da Fiesc, em Florianópolis, e teve a participação do gerente de políticas fiscal e tributária da Confederação Nacional da Indústria CNI, Mário Sérgio Carraro Teles. Reportagem do programa Estado de Excelência. Eu não tenho dúvida, Raimundo, que o Brasil tem uma década pela frente de reformas do Estado em si. A gente vê países como a Alemanha, como o Japão, que foram, de certa forma, destruídos, só se reconstruíram depois de uma década de muito esforço. Então, não pense as pessoas que a reforma da Previdência que será aprovada e precisa ser aprovada com os municípios, com o Estado, precisa ser aprovada com o apoio dos empresários, principalmente da sociedade, do reconhecimento dos deputados que vão lá votar a favor e dos senadores também que vão votar a favor. Porque não se trata de perder, se trata de construir um Estado mais justo, equilibrado e que as pessoas entendam isso, né, para que elas possam dar continuidade a serem servidores públicos e não serem interesse em se servir publicamente do Estado, né? Então, a comunicação ela tem que estar presente, se posicionando, abrindo espaço, dizendo o que ela pensa também, né, e oferecendo essa oportunidade. Só há uma maneira da gente resolver, é fazer um esforço
de todos para que tenhamos o mais breve possível essa reforma, porque senão o Brasil para. E eu acho que nós estamos dando uma contribuição para os nossos filhos, netos, e o futuro do Brasil depende dessa medida, depende do apoio de todo brasileiro, de todo catarinense. É fundamental que toda a sociedade participe e saiba de que, além do aspecto psicológico que o Brasil inteiro está esperando, o mundo inteiro está esperando para que se resolva essa equação, para os reinvestimentos e os investimentos acontecerem. E num estado como o nosso, industrial e construtivo como é, principalmente na área tradicional da indústria manufatureira, mas também a agroindústria e todos os outros segmentos, nós precisamos a reativação, nós precisamos deslanchar a economia. Por isso, a Previdência é um obstáculo a ser imediatamente superado. Nós brasileiros, estamos vivendo mais, A nossa população está envelhecendo. Eu acho que em 20 anos o número de pessoas com mais de 65 anos vai triplicar. E nesses últimos anos, 40, 50 anos, nós nunca fizemos nenhum ajuste. Então, por esse simples fato, que não é tão simples assim, é um dado importante, justifica de que a Previdência sofra uma correção de rumo para que nós tenhamos a possibilidade, inclusive, de poder proporcionar à nova geração e às próximas que recebam os seus benefícios de aposentadoria. Eu acredito que esse desembolso no formato, nesse desenho da Previdência, onera muito os cofres públicos do governo. E o governo precisa arrecadar para pagar essas pensões, essas aposentadorias milionárias. Então, dependemos, e o setor econômico depende dessas reformas para que o custo do Brasil baixe. E nós entendemos que a reforma da Previdência vem ajudar, se não solucionar o problema todo da economia, mas vem auxiliar e ajudar. Então, precisamos da reforma da Previdência porque ela sinaliza mudança no país. A Previdência é a principal conta da União, dos estados, dos municípios. Então, com a reforma, não é que nós não vamos ter mais déficit previdenciário, que vai continuar acontecendo, mas não vai ser de uma magnitude tão grande que está travando todo o setor público brasileiro e aí o país não consegue crescer. Então esse é o primeiro ponto fundamental. Segundo ponto, a reforma, ela elimina ou ela reduz diversas distorções que nós temos nas regras previdenciárias hoje, que favorecem os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Então, a reforma ela é uma condição necessária para o retorno do crescimento econômico e ela é também importante para reduzir a desigualdade social no Brasil. Também participaram do evento os deputados Darcy de Matos e Pedro Kizai, integrantes da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda constitucional que trata de mudanças na Previdência. A reforma é imprescindível, todos sabem. 300 bilhões de déficit, o Brasil não vai adiante. Temos que fazer primeiro a da Previdência e posteriormente as demais reformas, como a reforma tributária, anticrime do projeto Moro, julgamento do Estado, a política, porque do jeito que está não tem condição, tem muitos privilégios, principalmente no setor público, e nós queremos acabar com os privilégios. Quando eu falo setor público, não estou falando da professora, da enfermeira, estou falando do Marajá. Santa Catarina tem gente aposentada com 68 mil. Nós temos em São Francisco do Sul uma copeira que trabalha hoje, está na atividade e ganha 16 mil. Isso o Brasil não comporta mais. E muito menos o Brasil não comporta a aposentadoria de parlamentares. Também nós vamos acabar com a aposentadoria dos parlamentares em Brasília. A proposta do governo não vai ser aprovada do jeito que está lá. Vai ser alterada em conteúdos específicos e acho que a grande questão é o regime de capitalização, que nos 30 países que implantaram tiveram problemas e não conseguiram dar conta do envelhecimento dessas populações. Então, portanto, já 18 recuaram e voltaram atrás. Em segundo lugar, tem dois debates nos economistas aqui, inclusive os economistas liberais. Pega aí André Lara Rezende, do PSDB, a Rabelo de Castro, que foi presidente do BNDES do governo Temer, que tem duas dimensões. A Previdência pode contribuir com ajuste fiscal, mas, por outro lado, a economia
crescendo, gerando desenvolvimento, emprego, consumo no país, que pode equilibrar as contas públicas. E veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Conheça uma forrageira que foi criada em Santa Catarina, a Missioneira Gigante. Dia de cooperar. Leva o espírito cooperativista às comunidades urbanas. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. O campo produz grande parte dos alimentos consumidos no espaço urbano. Também é no campo que se preserva a biodiversidade ou se garante a qualidade da água. O campo é vida e a vida começa aqui. A responsabilidade do governo é ajudar o produtor a administrar sua propriedade de forma consciente, operar baseado em informações e agir com profissionalismo. O papel do Estado é fornecer estrutura, informação e apoio ao homem do campo. É aqui que entra o projeto Agroconsciente, uma iniciativa do governo que visa estimular a produção e o consumo conscientes de alimentos e o desenvolvimento sustentável da agricultura e da pesca em Santa Catarina. Criamos um modelo de comportamento baseado em conhecimento, difusão de ideias e de responsabilidades. Esse projeto pretende formar um produtor mais preparado, mais competitivo. É a partir da consciência no campo que podemos nos ver como povo, como sociedade, como Santa Catarina. E vamos falar agora no programa de uma pastagem importante para a alimentação do gado. Trata-se da Missioneira Gigante, uma espécie que nasceu em Santa Catarina, na região do Alto Vale do Itajaí. Normalmente, esta forrageira é multiplicada através de mudas, mas a Estação Experimental de Lages, da EPAGRE, está pesquisando a produção de sementes desta espécie. Veja a reportagem do programa SC Agricultura. A Missioneira Gigante é uma gramínea perene de verão. Ela traz na sua identidade a marca catarinense, pois nasceu do cruzamento natural entre a grama missioneira comum e o gramão,
típico do Médio Vale do Itajaí. O casamento entre as duas espécies aconteceu de maneira natural, na propriedade de um agricultor de Rio do Oeste. Por ser uma espécie de verão resistente ao frio, a Epagre sempre esteve atenta ao potencial dessa gramínea como alternativa alimentar para o gado. Desde a década de 80, a Epagre vem estudando essa espécie, avaliando as qualidades produtivas dela, tanto qualidades de questões nutricionais e quanto a capacidade dela se estabelecer em condições de solo e clima diferente. É uma espécie que ela se adapta bem ao solo de Santa Catarina, ao clima, ela de certa maneira é resistente ao frio, então ela vai muito bem principalmente nas regiões do Alto Vale do Itajaí e na região sul do estado e na região do oeste catarinense. Na Estação Experimental de Lages, a missioneira gigante vem sendo estudada pelos pesquisadores em experimentos a campo e em laboratório. Reproduzir a missioneira gigante por sementes é uma meta dos pesquisadores. É a facilidade que o produtor espera na hora de plantar novas áreas dessa forrageira de alta qualidade. Para isso, a pesquisa na Estação Experimental de Lages já aponta boas possibilidades de multiplicação dessa gramínea. A missioneira gigante é um híbrido natural e, por isso, não produz sementes férteis. É justamente aí onde está o maior problema para o agricultor, já que a implantação de áreas de pastagem precisa ser feita por mudas, o que gera mais trabalho. No laboratório de biologia molecular, os pesquisadores têm nas mãos o desafio de conseguir fazer a multiplicação da missioneira gigante por sementes. João é um dos pesquisadores e está empenhado para vencer esta barreira. A pesquisa inicia com a identificação genética dos materiais que chegam ao laboratório. A importância é identificar exatamente quais são os acessos para possíveis trabalhos de melhoramento no futuro da espécie forrageira missioneira gigante, além de saber quais os parentais que deram origem a essa missioneira, que a missioneira mais comum hoje ela é infértil, produz sementes inférteis. Então, descobrindo quais são os parentais, descobrindo a sua genética, a gente consegue planejar um projeto futuro de cruzamento e produção de sementes férteis. Essas plantas aqui fazem parte de um trabalho de pesquisa em que a gente utilizou de ferramentas biotecnológicas para tentar fazer com que essa planta híbrida gerasse sementes férteis. Então aqui nós vamos fazer uma série de avaliações e uma delas é em relação às características de folha, de crescimento, da emissão da flor e da possibilidade de germinação dessas sementes. Uma das características típicas que já é bem descrita na literatura científica é que plantas que uma vez passam por esse processo para saírem de híbridas inférteis para plantas férteis, é que as folhas se tornam mais compridas e mais largas. Então isso é um bom indicativo de que essas plantas vão produzir sementes que germinem. No campo, ela faz parte do sistema silvipastoril, que integra pasto e árvores, formando um ambiente perfeito para os animais. Como é uma espécie perene de verão, a gente começa a introduzir ela a partir de setembro, principalmente um pouquinho mais setembro a outubro, em áreas um pouco mais frias, como a nossa região aqui de Lages, mas áreas mais quentes do estado, setembro já é o momento de implantar. Ela é uma espécie que é necessária implantação por mudas. Então a gente tem que trabalhar com mudas para seu plantio em um espaçamento ideal mínimo de 50 por 50 centímetros entre cada muda. E depois dela estabelecida, nós temos que manejar também para o consumo do gado, né? Nós temos dados do manejo ainda sobre corte mecânico, sem a utilização de animais. Esses dados nos mostram que a sombra seria em torno de 30 a 35 centímetros de altura para a entrada dos animais e a pleno sol entre 20 e 25 centímetros. Instituído pela OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras,
Através do seu braço social, o Sescope, o Dia de Cooperar tem sido uma atração à parte nesses últimos anos. O projeto, que nasceu em Minas Gerais, ganhou o país. A ideia é levar o espírito cooperativista às comunidades urbanas, envolvendo-as nesse movimento gigantesco que já mexeu com mais de 2 milhões de brasileiros. Hoje, nós vamos rever o Dia C, realizado em Florianópolis em julho do ano passado e registrado pelo programa Cooperativismo em Notícia. Sábado, 30 de junho de 2018, 8h30 da manhã. Local, Beira-Mar Continental, Florianópolis. Daqui foram dados os primeiros passos rumo ao sucesso. Mas disso falarei mais tarde. A caminhada do Dia de Cooperar na capital de todos os catarinenses reuniu 300 pessoas. Gente de todos os tamanhos, de todas as idades, que veio celebrar um dos maiores programas sociais do país. 2 quilômetros separaram o local da largada do Parque de Coqueiros, onde uma enorme estrutura foi montada para receber os visitantes. A celebração teve a cara do cooperativismo catarinense. Diversas ações foram preparadas para atender públicos distintos. Santa Catarina tem se constituído nos últimos anos como um estado essencialmente cooperativista. Hoje, a metade da população está ligada diretamente ao sistema. E quem ainda não está, pode usar eventos como esse para compreendê-lo melhor. Ao todo, 12 cooperativas, a maioria delas da área de crédito, se uniram para criar essa atmosfera. Estandes foram montados para que cada uma pudesse compartilhar com os visitantes suas ações de dia a dia. É o segundo ano que a OSESC e o Sescope praticam esse gesto cooperativo em Florianópolis. Onde tem um cooperativismo no município, uma cooperativa forte, o desenvolvimento e o crescimento do município também é melhor. E com certeza a grande Florianópolis, com essas 12 cooperativas, que estão crescendo a cada ano a passos largos. Isso é muito importante para que o cooperativismo continue crescendo em Santa Catarina. Às vezes até se demora um pouquinho para aderir ou entrar no projeto, mas quando entra, as cooperativas aderem e se engajam nisso, né? Foi o que aconteceu com o Dia de Cooperar. As cooperativas esperaram um pouquinho, entenderam o trabalho, entenderam o projeto e quando elas aderiram, é esse sucesso que a gente vê. O sistema Unicred, por exemplo, trouxe a energia da sua central e algumas cooperativas singulares. Tudo para mostrar como funciona a cooperativa dos médicos. No cooperativismo, o sistema é para as pessoas, né? Independente do ramo que ele seja, as pessoas são sócias daquilo que fazem, né? Da onde ganham o seu dinheiro, ou da onde aplicam, ou da onde trabalham, como é o nosso caso no cooperativismo de crédito. Então eu acho que mostrar uma cooperativa de serviço, uma cooperativa de trabalho, uma cooperativa de crédito, todo mundo junto, uma cooperativa agrícola, mostra que realmente o sistema cooperativista é o mais justo, é aquilo que mais reverte para a sua comunidade e para as pessoas que dela participam. E esse ano a gente faz 25 anos de Unicred, então estamos comemorando a nossa boda de prata. É um momento bastante interessante porque uma entidade que começou com 28 associados, cooperados, apoiados pela Unimed, hoje são 17 mil cooperados. Então, na verdade, nesses 25 anos nós crescemos bastante. O sistema Cicobi, considerado um dos mais atuantes e expressivos do país, também fez bonito por aqui. Além das ações educativas, a cooperativa montou uma série de atrações para os jovens visitantes. A ideia foi aproximar as pessoas do conceito cooperativo. A gente pratica dois princípios cooperativistas, né? O sexto princípio, que é a intercooperação, onde a gente envolve todas as cooperativas num lugar só para mostrar as suas ações em prol da comunidade onde a cooperativa está inserida. E o sétimo princípio, que é interesse pela comunidade, que também é um dos objetivos do cooperativismo no seu dia a dia. Outras cooperativas
também criadas por instituições públicas ou privadas, aproveitaram o Dia de Cooperar para mostrar como funciona o associativismo. Foi a oportunidade de chegar mais próximo do público urbano. É o momento também de esclarecer a comunidade a importância do cooperativismo, né? E principalmente na nossa área que nós trabalhamos com a parte de inclusão de pessoas que por um motivo ou outro não concluíram o seu estudo no tempo certo, e hoje cabe a nós incluir essas pessoas, trabalhar para uma melhor qualidade de vida, formando cidadãos comprometidos, né, com uma sociedade mais cooperativa. A Credicre, como uma instituição cooperativa, ela realmente vê com bons olhos esse tipo de operação, esse tipo de organização. É o nosso objetivo trazer o conhecimento de cooperativismo para a população de uma maneira geral. Nós somos uma cooperativa de crédito dos empregados das Centrais Elétricas de Santa Catarina. Somos uma cooperativa pequena ainda, mas temos 3.500 cooperados e pretendemos cada vez mais avançar nesse mercado tão bom para a comunidade como um todo, que é o cooperativismo. Somos uma cooperativa aqui da Grande Florianópolis, né? Estamos com 6 postos de atendimento, somos 8.000 cooperados, 100 milhões de ativos, enfim. São números interessantes que a gente vem fazendo um trabalho de aculturamento do cooperativismo nessa nossa região, né? É muito importante. Metas ousadas, a gente espera nos próximos 3 anos aí praticamente dobrar de tamanho, essa é a nossa perspectiva. O cooperativismo ele faz isso no dia a dia também, prestando o melhor atendimento possível para o cooperado, realmente com o objetivo de transformação de vida. Então hoje é um dia focado na comunidade, na sociedade, mas o nosso trabalho também se estende para o dia a dia, nos atendimentos, procurando levar sempre a melhor alternativa para o cooperado. Daqui a pouco tem muito mais. Tem as ações de lazer, educativas e de saúde. Enfim, vamos colocar a mão na terra de verdade. O trabalho voluntário é incentivado no Dia de Cooperar. Parabéns ao cooperativismo por mais este trabalho social. E o nosso Resenha do Cooperativismo e Agronegócio de hoje termina aqui. Um grande cooperado abraço para você e até amanhã.